Exercício. Façam aí essa letra A. Determina as compostas R com S e S com R. Letra A. É bom colocar um igual, né? Igual. R composto com S igual a tal coisa. Ok, então eu vou ver se a resposta de Samuel está certa aí. Composta de R com S. Significa que eu vou procurar um elemento que esteja simultaneamente na imagem de R e no domínio de S. Veja que aqui eu errei. Eu queria procurar, na verdade, elementos da imagem de S que estivessem também no domínio de R. Então a explicação que eu dei em seguida está errada. Eu calculei as relações trocadas, né? O que era composta de R com S, eu calculei dizendo que era a composta de S com R e vice-versa. No chat também, o aluno que respondeu trocou também. Então, eu vou mostrar agora as correções do que foi escrito no chat e a parte errada da minha explicação foi cortada, mas tem outros exemplos certos que explicam a forma correta de calcular a composta. Eu vou explicar a letra B, tá? Eu tenho R e S, vou calcular a composta nessa ordem, primeiro, né? De R com S, assim. Então, eu preciso identificar aqui elementos da imagem de S que estão no domínio de R. Veja que da teoria de funções que todos nós já estudamos, embora eu aqui nesse curso não tenha explicado ainda. Mas do que a gente já sabe de funções, quando a gente escreve nessa ordem, significa que o x você vai pegar e colocar primeiro nesse S. Pensando em funções, se R e S fossem funções, você pegaria o S e aplicaria no x. Depois pegaria o S de x para jogar na função R. Então ficaria R de S de x. Ou seja, o x, quando você põe esse x no S, vai dar um valor e você usa esse valor para jogar para o R. Ou seja, o valor que sai de S entra no domínio de R. Portanto, é preciso ver elementos da imagem de S, que são os valores que o S produz, para saber se tem como encaixar no domínio de R. Por isso que quando está nessa ordem aqui, eu pego imagem de S e tento ver a interseção dessa imagem de S com o domínio de R. É nessa interseção da imagem de S com o domínio de R que eu vou verificar os pares que eu preciso para formar a composta. Então, sempre domínio aparece na primeira coordenada, imagem na segunda coordenada, como se fosse x, y aqui. Então, pronto, então imagem de S, menos 1 está na imagem de S, mas não está no domínio de R. 0 está na imagem de S e está aqui no domínio de R. Então, agora sim, eu vou formar um par como? Dois no caso, porque eu tenho 0 aqui na imagem de S, eu tenho o mesmo 0 aparecendo duas vezes aqui no domínio de R. Então, eu vou pegar esse 2 que está junto do 0 lá em S e vou juntar com cada um dos elementos que estão junto do 0 em R. Então, eu vou juntar esse 2 com esse 2, respeitando a posição, de modo que aqui não faz diferença porque é 2, 2, mas quando eu for juntar o 2 com 1, eu vou respeitar a posição onde eles já estão, né? No caso, o 2 na primeira coordenada e o 1 na segunda coordenada. Então vai ficar o par 2, 1 nessa ordem. Não é o par 1, 2. É o par 2, 1.
Então, já identifiquei aqui mais dois pares que vão estar na relação composta, né? Os pares 2, 2, porque o 0 é um elemento da imagem de S e do domínio de R. E também 2, 1, pelo mesmo motivo. O 0 está aqui e está aqui também. Aí agora, deixa eu ver, o 0 aqui, ó, mais um 0 na imagem de S, que também está duas vezes aqui no domínio de R. Então, eu vou pegar 4 e juntar com 2, e vou pegar também esse 4 e juntar com 1. Então, ou seja, esse par de S não gera nenhum par na composta, porque esse menos 1 não está no domínio de R. Esses outros dois pares de S, cada um deles gera dois pares na relação composta. O primeiro aqui vai gerar os pares 2, 2 e 2, 1, e o outro vai gerar os pares 4, 2 e 4, 1. Então, são esses quatro pares que eu vou pegar para formar a composta. Você fez aí qual? Essa que eu estou explicando? Certo. Pronto, então o que eu estava falando agora, Samuel já escreveu aí. Ó. Eu estava falando aqui a composta de S com R, não foi? Não, de S com R, foi? Foi não, foi R com... Foi R com S. Eu estava falando como agora? Foi R com S. Não, é porque você escreveu S com R. Você escreveu S com R aí. E eu acho que esse S com R que você escreveu era o meu R com S. Eu acho que você trocou a ordem, não? O seu primeiro está errado. Eu vou verificar isso agora. Que eu disse que estava certo, né? Mas eu vou verificar. Eu posso ter errado também. Você disse que R, no primeiro exemplo, você disse que R composto com S dava 2, 3, 4, 4. Deixa eu voltar lá. Ah, você deu essa resposta para o outro, não foi? Você deu as respostas certas, só que com a letra trocada, eu acho. Vamos ver essas mais rápidas, essas últimas aí. F, letra F. Como é que fica? F é fácil, né? Vou fazer aqui. Pode fazer aí também, se quiser. R composta com S, eu vou pegar aqui imagem de S para ver se está no domínio de R. Não está. Aqui esse 3 está na imagem de S, mas não está no domínio de R. Então eu descarto. O menos 4 também está na imagem de S, mas não está no domínio de R. Então eu não pego nenhum par. Eu não formei nenhum par na composta. Conclusão, qual é? Nesse caso. A composta é quem? A composta é vazia. A composta é vazia. E veja que nos livros você encontra aí de matemática, de cálculo inclusive, vai ter, para definir a composta, vai ter assim, ó, nos livros de cálculo, vai ter assim. Se f é uma função de A, falando de funções agora e não de relações, mas é parecido com o que eu estou explicando aqui para relações. Se f é uma função de A em B e g é uma função de B em C, então a composta de G com F é a função definida assim. Nos livros você vai ver a definição do composto assim. Ó. Essa definição é muito restrita, porque só existe a composta quando o domínio de G é igual contra o domínio de F. É só nesse caso que eu posso falar da composta de G com F, nessa ordem. Então é muito restrito. E aqui, se você for ver a definição que eu estou adotando para a composta aqui, não coloquei restrição nenhuma aqui. Ó. Veja, com duas linhas eu defini a composta de uma relação. A mesma coisa vai ser feita lá para funções. Vai ser só pegar isso aqui e colocar um contradomínio na história. Veja que eu não coloquei restrição nenhuma aqui. Para quaisquer duas relações binárias, vai existir a composta delas. Não importa quais são essas relações, como é que elas são, se são vazias, se não são, se dá para encontrar elemento em comum no domínio de uma e na imagem da outra, ou se não dá. Sempre existe a composta. Só que, em alguns casos, a composta vai ser vazia. Foi o que a gente viu aqui para a letra F. Existe a composta, só que é vazia. Essa é a forma como eu estou definindo aqui as coisas que eu acho mais interessante.
dispensa essas restrições todas. Né? Só pode fazer a composta se tal coisa acontecer, se outra coisa acontecer. Sempre existe a composta. Só que pode ser que ela seja vazia. Isso é a forma que eu enxergo. E não só eu, né? Muita gente. Na letra G, vai acontecer a mesma coisa também pelo fato de que a primeira relação é vazia. Então, você vai procurar aí elementos da imagem de S que estão no domínio de R. É claro que não vai encontrar, porque o domínio de R é vazio. Então, a relação composta novamente vai ser vazia. E é claro que na letra H a mesma coisa vai acontecer, porque ambas essas relações R e S são vazias. Agora, na letra F, eu só expliquei numa ordem, né? R composta com S nessa ordem. Se eu fosse trocar a ordem para fazer S composta com R, será que funcionaria? Deixa eu ver. S composta com R agora para a letra F. Então, eu vou olhar agora a imagem de R. Tem um 2 aqui. Esse 2 está no domínio de S, não está. Então também não funciona. Para essa letra F, nas duas ordens a composta dá vazia. Na letra E, vamos fazer aqui só mais uma. Letra E. Vou fazer primeiro nessa ordem aqui. R composta com S. Aí vai ficar assim. 0 está aqui e está aqui. Então isso me dá o par 3, 3. 1 está aqui e está aqui. Então isso me dá o par 7, 7. Pronto, então nessa ordem aqui, a letra E vai me dar os pares 3, 3 e 7, 7. Agora vamos ver nessa outra ordem. S composta com R. Agora eu tenho que observar a imagem de R e ver se o elemento que está na imagem de R está também no domínio de S. Então eu tenho aqui o 3 na imagem de R e no domínio de S. Então isso vai me dar o par 0, 0. Tenho também o 7 aqui e aqui, que vai me dar o par 1, 1. Então, vai ser 0, 0, 1, 1 para essa outra ordem. No primeiro caso, eu tinha o quê? 3, 3, 7, 7, né? 3, 3, 7, 7 na primeira ordem. E na segunda ordem, 0, 0. A segunda ordem para a letra E. Pronto, tá bom. Vamos passar para frente. Alguém tem dúvida disso aí? Beleza. Relação inversa agora. Eu estou dando uma definição bem simples de relação inversa, que também não vai ter restrição nenhuma. Não tem aquela coisa, só existe inversa se for injetiva, se for sobrejetiva, se for objetiva, isso e aquilo. Não, aqui é bem simples. Mais simples do que composta, inclusive. Pegue todos os pares da relação e troque primeira coordenada com segunda coordenada. Pronto, então é extremamente simples. Tem aqui uma relação R. Como é que eu faço a composta dessa relação? Se eu tenho o par 23 menos 2 na relação R, eu troco. A posição eu vou ficar com menos 2, 23. 4, 0 vira 0, 4. Menos 1 vira menos 1, menos 1 e por aí vai. Pronto, não tem o que fazer. Observação. Se R é uma relação de A em B, então R inversa é uma relação de B em A. Claro, porque você trocou a ordem. O que estava no domínio agora está na imagem. O que está na imagem agora está no domínio. Então, se o domínio estava contido em A e a imagem estava contida em B, quando você vai para a inversa, o domínio da inversa está contido em B e a imagem da inversa está contida em A. Aqui eu não vou nem pedir para vocês fazerem, porque não tem o que fazer. No exercício 7, isso aí é exercício de, sei lá, de primário, né? Pegar os numerozinhos e trocar a ordem, não tem o que fazer. Ó. 2, 4, no item A vira 4, 2, pronto, acabou. Aí depois, menos 4, menos 5, troca a ordem, fica menos 5, menos 4, pronto. Só trocar a ordem dos pares, só. E no vazio, como não tem par nenhum, continua sendo vazio. Agora, eu poderia perguntar uma pergunta também muito fácil, mas talvez seja mais interessante. Quando a gente faz os diagramas de seta,
da relação R e da relação R inversa. O que é que a gente observa de um para o outro? Né? Vai mudar o quê? G e H vazios, você está perguntando do outro exercício, né? Sim, são vazios. São vazios. Beleza. São vazios aí, a gente viu que são vazios as compostas de F, G e H. No caso de F, eu verifiquei nas duas ordens. E no caso de G e H também. Pronto, aí pergunta agora, o que é que acontece quando eu pego um diagrama de setas de uma relação e construo, a partir dele, o diagrama de setas para a relação inversa? Só isso. Muda o sentido das setas, só isso. Continua tudo igual, só muda o sentido das setas. Definição 18. Aqui eu estou definindo uma relação muito importante, chamada relação identidade em A. É definido assim, todos os pares da forma XX, onde X pertence a A. Isso vai ter importância para definir depois a função identidade. Essa aqui é a relação identidade. Depois eu vou definir a função identidade. Ou seja, f de x igual a x. Né? Essa função identidade é muito importante e ela vai ser definida a partir dessa relação identidade aqui. Eu estou definindo a relação identidade também para poder falar das propriedades que a gente observa na operação de composição de relações. Vai ter várias propriedades aqui. Ó. Primeiro, estou supondo que R, S e T são relações binárias. O que é que vai acontecer? Quando eu fizer a composta de T com S com R, não importa a posição dos parênteses, vai dar o mesmo resultado. Se eu fizer a primeira composta de S com R, para depois colocar o T na história, ou então se eu fizer primeiro o T com S, para depois colocar o R na história, desde que as letras T, S e R estejam escritas na mesma ordem e que eu mude apenas a posição dos parênteses, o resultado é o mesmo. Ou seja, a operação de composição de relações é associativa. Isso aqui recebe o nome de associatividade. Depois eu vou dar uma aula sobre isso, propriedades de operações. Eu vou definir o que é associatividade em geral, comutatividade, distributividade, esse tipo de coisa. Depois eu vou dar uma aula sobre isso. Mas, por enquanto, eu estou apenas observando que, nesse caso aqui, a gente chama isso também de associatividade. Letra B, isso aqui é o quê? Isso aqui é dizer que a operação de composição de relações tem um elemento neutro. Elemento neutro é um cara que, quando você aplica a operação envolvendo esse cara, o resultado sempre vai dar a outra parte que você envolveu nessa operação. Ou seja, se eu tenho a identidade com qualquer outra relação nessa operação de composição, então o resultado dessa composta vai ser a outra relação que eu usei. É como se fosse assim, x vezes 1. X vezes 1 sempre dá x, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E x mais 0 sempre dá x, porque o 0 é o elemento neutro da adição. Aqui, no caso da composta de relações, é a relação identidade que faz o papel de elemento neutro. Agora, no caso da composição de relações, o que vai mudar quando você troca a ordem aqui é que você vai ter que trocar o domínio dessa relação. Perceba aqui a notação que eu adotei, que é IA, para representar a relação identidade em A, ou seja, a relação identidade com o domínio A. Se eu quiser fazer a composta de R com uma identidade, eu vou usar um domínio A. Se eu quiser trocar a ordem, eu vou ter que usar um domínio diferente para poder funcionar essa igualdade aqui. Ó. Tá? Então, quando você compuser identidade com R nessa ordem, tem que usar um domínio que seja igual à imagem de R, para poder dar em R.
E quando fizer do outro lado, esse cara tem que ser um conjunto que contém o domínio de R, para poder isso resultar em R. Isso é como se fosse matriz também. Quando você multiplica uma matriz por uma identidade, né? Você tem que tomar cuidado para colocar os tamanhos iguais, os tamanhos compatíveis para poder fazer essa multiplicação. Não pode ser identidade de qualquer tamanho. Tem que ser a identidade do tamanho que você consegue multiplicar pela outra que você quer usar nessa multiplicação. Propriedades aqui, quando eu faço a composta de uma relação com a inversa dela. No caso de multiplicação de matrizes, a gente vai ter A multiplicado por A inversa, dá uma identidade. Só que essa identidade, o tamanho dela vai depender também dos tamanhos dessas matrizes que eu estou multiplicando. A vezes a inversa de A. Dependendo do tamanho de A, que deve ser também o tamanho da inversa de A para eu poder falar dessa operação, eu vou ter uma identidade aí de um tamanho diferente. Então, o que vai mudar aqui é o domínio da identidade. Mas sempre você consegue relacionar a identidade, a relação identidade, com essas compostas aqui. Só não consegue estabelecer a igualdade. É sempre uma inclusão que, em geral, não é uma igualdade. Pode ser que seja uma inclusão estrita. O domínio da inversa é a imagem da relação original. A imagem da inversa de R é o domínio de R. Então você troca imagem por domínio. Inversa da inversa é a relação original. Inversa de uma composta é a composta das inversas na ordem trocada. Se eu tenho aqui R composta com S dentro dessa inversão, vai ficar a inversa de S composta com a inversa de R. Então são propriedades importantes porque vão determinar as propriedades das funções que nós vamos estudar em breve. Não coloquei demonstração por enquanto, fica para quando eu tiver tempo colocar aí a demonstração dessas proposições. Se vocês quiserem provar, também é um bom exercício. Definição 19. Restrição de uma relação R a um conjunto C. É o quê? É pegar todos os pares na relação R, tais que a primeira componente está no conjunto C. Ou seja, descarta aqueles pares que possuem primeira componente fora do conjunto C. Com isso, você está restringindo a relação a esse conjunto C. A gente denota a restrição assim. R restrita a C. Restrição de R ao conjunto C. A gente denota assim. Tem outras notações na literatura, mas eu estou adotando essa aqui. Esse símbolozinho aqui é chamado um arpão. R arpão C. Exemplo. Eu tenho aqui uma relação R e quero restringir essa relação R ao conjunto C. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar de R todos os pares cuja primeira coordenada não está em C. Então 1 está em C? Não. Então eu retiro esse par aqui. 2 está em C? Sim, está em C. Então eu não retiro, eu mantenho esse. 3 está em C? Não. Então eu retiro esse. Então já retirei 2, né? Retirei esse e esse. 4 está em C? Sim. Então eu mantenho. Mantenho esses dois. 5 está em C? Não. Então eu descarto mais esse. Então eu já descartei 3, né? E o 6 está em C. Aqui, então esse fica. Então, os que ficam são esses 4 apenas. O resto eu descartei. Ou seja, eu descartei 1, 4, descartei 3, 0, descartei 5, 2. Fiquei com esses 4. Essa operação aqui de restrição de uma relação vai ser importante também para falar de restrição de função, que eu vou falar daqui a pouco. Exercício. Determine a restrição que eu estou indicando aí, R restrita a C, para esse conjunto e para essa relação. Isso é bem fácil. Tente fazer aí. Vamos ver. Então, 1 está em C, tá, então eu mantenho. Mantenho esses dois aqui, que tem a primeira coordenada 1, já que 1 está em C. 4 não está em C, então descarto esse, 4, 5. 3 também não está em C, então eu descarto esse. 9 está em C. 0 não está em C.
Então, até agora eu descartei esses dois, porque 4 e 3 não estão em C, e estou descartando esse agora. O resto fica. Então vai ficar 1, 3, 1, 0, 9, 2 e 7, 1. 1, 3, 1, 0, 9, 2, 7, 1. Correto. Relações funcionais. Então agora a gente chega exatamente na parte que faz o elo com o assunto de funções. O que é uma relação funcional? Uma relação binária R de A em B é chamada relação funcional de A em B se para cada x em A existe um único y em B, tal que o par xy pertence à relação R. Veja que, para quem já estudou funções, e eu acho que todo mundo aqui já estudou funções, a definição aqui é exatamente o que é dito lá na definição de funções, com pequenas modificações que depois a gente vai ver qual é. Mas, basicamente, a propriedade que define uma função é essa aí. Para todo elemento do domínio, existe um único no contradomínio que se relaciona com aquele do domínio. E quando eu digo que se relaciona, eu estou dizendo que o par pertence à relação. Para todo x em A, existe um único y em B, tal que o par xy pertence à relação. O que quer dizer que y se relaciona com x. E é o único que se relaciona com x. Esse para cada não deixa ninguém sobrando. É para todos. Então tem que ser todo mundo de A. Para cada um deles existe um único em B que se relaciona com o x, que eu peguei em A. Então, exemplos de relações funcionais de A em B, onde A e B são esses dois conjuntos aqui. Essa R7 é uma relação funcional porque, perceba aqui, estou incluindo 1 e 2 no domínio, então não estou deixando ninguém de fora aqui nesse conjunto A. E para cada um dos elementos de A, existe um único associado. Para o elemento 1, que é um elemento do conjunto A, eu só estou associando o 3, não estou associando mais ninguém, só estou associando o 3 a esse 1. Para esse 2, eu só estou associando o 3 também a esse 2. Aí você vai dizer, não, mas tem repetição aqui, esse 3 está se repetindo, ele está associado ao 1 e ao 2. Não, não é ele que está associado ao 1 e ao 2. É o 1 que está associado ao 3 e é o 2 que está associado ao 3. Ou seja, a ordem importa aí. E a repetição aqui não pode existir se for assim, 1 na primeira componente ligado a mais de 1 na segunda componente. Então, se fosse na ordem trocada 3 ligado a 2 e 3 ligado a 1, estaria errado e não seria uma relação funcional. Mas aí eu tenho 2 ligado a 3 e 1 ligado a 3, então pode ser assim. Para o elemento 1 na primeira coordenada, só existe um único outro elemento na segunda coordenada, que é o 3, e para o 2 na primeira coordenada só existe um outro na segunda coordenada, que é o 3 também. Então, da mesma forma, posso verificar facilmente que essa R8 também é, R9 também é, R10 também é. Há outras relações funcionais contidas no produto cartesiano de A e B, mas que não são relações funcionais de A em B. O que é que eu quero dizer com essa frase aí? Há outras relações funcionais contidas no produto cartesiano de A e B, mas que não são relações funcionais de A em B. Porque ser relação funcional é uma coisa, e ser relação funcional de A em B é outra. Então você pode ter uma relação funcional que não seja uma relação funcional de A em B. Eu vou dar um exemplo aqui no chat mesmo. Eu quero uma relação funcional contida no produto cartesiano AB. Então eu poderia dar assim, ó. Essa relação eu vou chamar de R33, não sei porque eu pensei em 33, um número aleatório. R33, a relação formada apenas pelo par 1, 3. É uma relação funcional? Sim. Por quê? Porque para cada elemento do domínio, existe um único elemento na imagem ligado a esse elemento do domínio que eu peguei. Isso é uma relação funcional. Eu não estou falando relação funcional de tal conjunto em tal conjunto. É uma relação funcional.
É apenas uma relação que satisfaz para todo x no domínio, existe um único y na imagem, na verdade, ligado ao x. Mas se eu quiser falar de relação funcional de A em B, onde A e B são esses conjuntos que eu estou dando no exemplo 9, aí essa relação que eu dei aí no chat não vai ser uma relação de A em B. Apesar de ser uma relação funcional, não vai ser uma relação funcional de A em B. Por quê? Porque quando eu falo de A em B, eu estou exigindo que você percorra todos os elementos de A e para cada um deles você associe um único elemento de B. Certo? Como eu não estou usando 2 como primeira coordenada do par que eu incluí aí na relação R33, se eu deixei o 2 de fora, então não é mais uma relação de A em B. É uma relação funcional, mas não é uma relação funcional de A em B. Exercício eu vou deixar para vocês fazerem em casa, bem facilzinho, tranquilo. Observação: para toda relação R existe um conjunto C, tal que a restrição de R em C é uma relação funcional. É fácil perceber isso. Basta descartar aqueles pares que possuem uma mesma primeira componente ligada a mais de uma segunda componente. Você descarta esses, com isso você está evitando que a relação deixe de ser funcional. Você está criando a funcionalidade que não existia antes. Ela passa a ser uma relação funcional. Então, exemplo 10, vamos tentar fazer aí. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ah, não, pronto, o exemplo 10 é para terminar a aula mesmo. Encontre o conjunto C o menor possível, tal que a restrição de R em C é uma relação funcional. Quem quer fazer aí? Letra A. Menos 2, 4, 8, menos 3. Ou seja, eu descartei o último par, que é o par 8, menos 5. Mas veja, a pergunta é sobre o conjunto C, né? E você me deu já a relação depois de modificada, né? Qual seria o conjunto C, então? O conjunto C é tal que a relação R restrita a C é uma relação funcional. Pronto, eu posso pegar aí C igual a menos 2, 8, como está dizendo Samuel. Menos 2, 8 me diz o seguinte: todo par da minha relação R que não começa com... Não. Seria menos 2, 8 não. Porque se eu incluir o 8, a restrição aí vai continuar sendo a mesma relação. Eu não vou descartar par nenhum. Lembre-se que na restrição, tem que ser só menos 2. Na restrição, você só vai observar o quê? Os elementos do domínio de R que não fazem parte do C indicam que o par onde esses elementos estão precisa ser descartado. Então, se eu considerasse menos 2, 8 como conjunto no qual eu quero fazer a restrição, eu não iria descartar ninguém, porque eu tenho todos os pares aí com a primeira coordenada sendo menos 2 ou 8. Então, preciso restringir mais o conjunto para ser menos 2. Quando eu restringo no conjunto menos 2, aí eu termino ficando com um par apenas. A relação restrita vai ser apenas o par menos 2, 4, né? Pronto, então tá bom por hoje. Alguém tem dúvida?